Glória a Deus, né? Que alegria e que privilégio podermos estarmos aqui na casa de Deus. Todas as vezes que nós estamos aqui, irmãos, é algo transformador. Para quem está trabalhando na obra, para quem senta-se aí para louvar, para receber agora uma palavra de transformação para todos nós. A quem vai assistir depois desta gravação, desta transmissão, deste culto. Então, você é um privilegiado, você que está aqui conosco, é um presente que Deus nos dá em poder estar com você, e é um presente que Deus dá a você em poder compartilhar e receber esta mensagem maravilhosa. Irmãos, tenham sempre em mente, a melhor escolha para as nossas vidas, neste mundo maluco que vivemos, sempre será os caminhos de Deus. Sempre. Para nós, vou frutificar na vida de outros, dos nossos filhos, netos, pessoas que trabalham conosco. E isso é o Evangelho, as boas novas, tá bom? Então, fique à vontade. Agora nós vamos poder refletir nas Escrituras, ler a palavra de Deus. Isso vai ser incrível para todos nós. Eu queria começar com uma pergunta para você, e não precisa responder abertamente, mas responda internamente, na sua cabeça aí, no seu coração, tá bom? Então responda essa pergunta para você mesmo. Como que tem sido esse ano de 2020 para você? Comece a pensar aí. Eu vi uma imagem essa semana, daqueles que o pessoal tinha uma porta, a porta era 2021, e o 2021 já está batendo aí na porta, né? E aí tinha um monte de gente, uma galera assim, olhando a porta de longe, com uma vara bem comprida, tipo essa assim, todos com medo, empurrando a porta de 2021, esperando o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer, todos com muito medo, aquele monte de gente, com os olhos arregalados, a porta de 2021 se abrindo e todos empurrando ela com muito medo, sem saber o que vai acontecer. Então, como tem sido esse ano para você? Faça essa reflexão aí. Eu acho que não tem uma pessoa que não viveu algo diferente, e talvez o diferente para pior. Muitas coisas estranhas acontecendo nesse ano. Financeiramente, espiritualmente, a igreja com essa pandemia, a conversa inicial era: é tempo de avivamento, é tempo de nós. Você dizia que não tinha tempo para ler e orar, agora você tem mais tempo, e na verdade nós estamos encontrando a igreja se esfriando, com a ida para a internet, muitas pessoas se acomodando em casa, né? Pondo uma bermudinha e assistindo o culto na tranquilidade. Então a igreja começou a se esfriar. Então dificuldades financeiras, espirituais, emocionais, relacionamentos, empresas, ou seja, uma maluquice que nós estamos vivendo. Coisas boas também. O nascimento desta igreja, por exemplo, foi em meio a uma pandemia, essa maluquice desse ano. Deus proporcionou o nascimento desta igreja. E olha que incrível tudo isso, né? Este paradoxo que nós estamos vivendo. Agora eu quero ir mais afunilando. Como foi a sua semana? Teve coisas boas aí? Teve coisas difíceis acontecendo com você? Essa semana, para nós da igreja aqui, nós tivemos a oportunidade de sair às ruas, entregar alguns panfletos de evangelismo em todo o bairro aqui em volta. Foi muito gostoso para nós servir na obra, entregar os panfletos, colocar nas casas. Como foi essa semana para você? Essa semana, talvez você tenha escutado e visto algumas coisas malucas que estão ocorrendo. Quem viu aí a morte do Louro José? Vocês viram aí? Não é? Um cara que a gente pouco via, mas a caricatura dele, o personagem era muito marcante. Todo mundo já viu, já ouviu
ele interpretando, e choca, né, porque é uma pessoa pública, morte do Louro José. Uma outra coisa que talvez você tenha visto essa semana, muito maluca, né, o julgamento da Mariana Ferrer. Alguém ouviu sobre isso? A loucura disso? Que loucura é isso, irmãos? Vocês estavam por dentro disso? Vocês leram? Que coisa mais maluca isso? Coisas estranhas acontecendo. O ser humano, irmãos, nós estamos entrando numa época que o ser humano está cada vez mais sem o amor. Olha que coisa maluca que está acontecendo. As leis que era para proteger aqueles que estavam acuados, sendo pressionados, está sendo ao contrário agora. Olha que maluquice a sociedade que nós estamos vivendo. Pessoalmente, na minha família, eu presenciei coisas muito estranhas acontecendo. Coisas estranhas, irmãos. Algo muito triste de se ver dentro de uma família. Espiritualmente, emocionalmente, relacionamentos, eu presenciei isso. Coisas estranhas acontecendo. Vamos sair então do lado material. Talvez você está pensando aí na percas financeira que você teve. Vamos para o lado espiritual. Vamos ver a ótica espiritual. Como está a sua vida cristã? Vamos apertando cada vez mais. Como está a sua vida cristã, irmão? Seja sincero com você e o Espírito Santo. Como está a sua vida cristã? A sua caminhada, as prioridades na sua vida, o seu relacionamento com Jesus, os seus joelhos dobrados, a conversa com o Pai, o querer conhecer mais as Escrituras, o abrir o coração a Ele, a orientação, como que nós estamos, o relacionamento com Ele, a vida cristã, como que está? Isso tem que ser um pensamento todas as vezes a nossa, porque senão, irmãos, nós começamos a viver num mundo em que o padrão é diferente. O padrão do mundo é pagar conta e trabalhar, pagar conta e trabalhar. Esse é o padrão do mundo. Só que de repente, igual o Louro José, estoura um negocinho aí na cabeça, já é Elvis, cara. E aonde nós iremos passar a eternidade? Isso tem que ser muito sério para nós, para todo cristão, e quem não é cristão está engatinhando no Evangelho. Tem que ser a nossa forma de pensar, como está a nossa vida cristã. Por isso, irmãos, vendo tudo isso esse ano, essa semana particular com a minha família que aconteceu, eu comecei a pensar e fazer um devocional na palavra, e Deus me traz este tema. E o tema que eu quero falar com vocês hoje chama-se Eu Preciso de um Milagre. Eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre? Todos nós, né? Todos nós, irmãos. Eu preciso de um milagre. Diante de toda essa maluquice, sofrimentos, angústias, tudo abalado, nada melhor do que um milagre para acontecer. Nas famílias, pessoalmente, na sociedade, na igreja. A igreja precisa de um milagre, irmãos. A igreja, todos nós. Por isso que nós vamos refletir na palavra de Deus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Se você trouxe a sua Bíblia, manuseie ela, aprenda a mexer com ela, veja onde estão os livros, comece a manusear a Bíblia, tá? Este é um manual do fabricante. Ela contém tudo que a gente precisa saber. Ela diz tudo que nós precisamos ser, fazer e acontecer. É a palavra, tá bom? É um livro vivo, é a voz de Deus, em que o autor está vivo até hoje. Então, João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Se você não trouxe, nós vamos projetar aí para você, tá bom? Acompanhe então junto, todos juntos, vamos lendo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido
convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Espírito, conduza tudo que nós vamos fazer. Traz a revelação para nós das Escrituras, a cada um do teu povo, e a praticidade desta palavra. Colocamos em prática, nos ajude, nos dê força e sabedoria, Espírito. Console, conforte e convença a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou, assim diz a própria palavra. É uma história muito conhecida. Todos já ouviram falar, né, dessa história de Caná da Galileia. O milagre no casamento, a transformação da água em vinho. Olha que incrível. Para pensar, irmãos, que vinho era esse? O sabor desse vinho. E como que era essa festa? Imagina a festividade. Para vocês terem uma ideia, os casamentos nos tempos de Jesus não era como nós, agora, como nós fazemos, né? Nós vamos lá no civil, aliás, nem tinha o tom civil. Era somente um tom civil, quer dizer, nem tinha o tom religioso, não havia um pastor, um sacerdote que ia lá orar, ungir, abençoar, não, era somente civil. E as festas duravam 3, 4, uma semana de festividades. Ou seja, acabar o vinho era algo muito sério, que iria envergonhar os noivos e dizer: esses pobretão, o que está acontecendo? Porque o vinho tinha uma representatividade muito forte naqueles tempos. Então acabar o vinho iria manchar o noivo e aquela nova família que estava se formando. Eu me lembro, esse ano eu completei 11 anos de casado. E eu me lembro que quando nós casamos, numa simplicidade do nosso casamento, nós, pensando em muitas coisas, né? Nós tínhamos preocupação com os alimentos. Imagina se faltar o alimento numa festividade, na festa nossa do casamento, como que vai ser? E eu pensando nessa história aqui, traz a comparação com o vinho. Acabar com o vinho é algo trágico para essa família. Este milagre que nós acabamos de ler aí, irmãos, no Evangelho de João, faz referências à nossa vida cristã. A nossa vida cristã. A todo momento, vocês vão ver a igreja sendo chamada de noiva e Cristo sendo chamado de noivo, na palavra, na Bíblia. Então é uma
comparação, é o primeiro milagre realizado no âmbito da família, mas traz um apontamento para a igreja doente, a igreja que está faltando o vinho, é um apontamento para o que ele iria fazer com a noiva, nós igreja, foi o que nós cantamos, para com o noivo, Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, Apocalipse, capítulo 19, o verso 6 ao 8, olha só o que diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Presta atenção agora. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Irmãos, além da maravilha, do milagre realizado no casamento, como eu disse, traz este apontamento para o milagre na igreja. A restauração da noiva para com o noivo, o milagre que ele tem realizado em nós até hoje. Para você estar aqui hoje talvez tenha sido um milagre, para você viver cada dia tem sido um milagre, e ele tem dado a direção para nós. Este é o apontamento, nós para com o noivo. E aí eu quero trazer alguns pontos para facilitar o entendimento de você sobre eu preciso de um milagre. E através dessa linda leitura, dessa passagem maravilhosa que aconteceu, nós refletimos: eu preciso de um milagre. E agora, meu Deus, como viver este milagre? Como entender este milagre? E nós vamos agora ver um ponto por ponto. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem, meus irmãos, é o seguinte: nessa história que nós acabamos de ver, o vinho está acabando. Preste atenção que eu vou dizer para você. O vinho está acabando. O vinho está acabando. Olha só João, capítulo 2, verso 3, essa história que nós acabamos de ler. Olha o que diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho está acabando. Irmãos, este milagre que nós vemos nessa história foi pela falta de vinho, então, que nós acabamos de ler. E o vinho na Bíblia tem muitos significados. Pode ser a taça da ira de Deus, pode ser algo curativo, pode ser algo de embriaguez. A Bíblia traz vários relatos sobre o vinho. E nesse contexto que nós estamos lendo aqui, o vinho representa a alegria, a abundância de Deus, a presença, o Espírito dele. Então, nesse contexto, todas as vezes que eu falar de agora para frente sobre vinho, eu gostaria que você pensasse sobre a alegria, a abundância, a presença do Espírito em nós, amém? Então este é o significado do vinho agora que eu estou falando para vocês. E assim como nós vemos aí na palavra de Deus no verso 3, e que o vinho acabou, o que mais nós estamos falando e ouvindo nesta geração, nesse tempo maluco, de tanta tecnologia, globalização, loucuras, pandemia que nós estamos vivendo, e nós falamos e ouvimos muito, é que o vinho das nossas vidas tem se acabado. A alegria de viver, não existe mais a alegria de viver, irmãos. O amor no casamento já era. Dá uma olhada, assim, sabe, ao redor. Veja como estão os casamentos hoje. Veja como estão os casamentos. Por isso que é proclamado à torta e à direita que a família, o casamento é uma instituição falida. Porque nós não estamos compreendendo os princípios básicos bíblicos.
cristão, eu trago princípios cristãos, irmãos, e não o que o mundo fala. Ou seja, o vinho está acabando, a alegria de viver, o amor no casamento, a vida cristã já não tem mais sentido. O que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? O que vai acontecer? Para onde eu vou? Por que eu vim nesta terra? E a gente começa a acreditar numa série de coisas, inclusive que a minha descendência é de macacos, e a gente se esquece do que Deus fala sobre nós, no que está nas Escrituras. O vinho está se acabando. O vinho está se acabando, meu irmão. Agora, repita comigo o que eu quero dizer para vocês. Quando Jesus está presente, vamos lá mais uma vez, mais forte. Quando Jesus está presente, é aí que se estabelece a diferença. Aleluia. O vinho está se acabando, mas quando Ele está presente, é aonde se estabelece a diferença. Aleluia. Milagres acontecem, irmãos, e Ele traz vinho novo, onde não existia mais a alegria, o prazer de viver, o amor no casamento, o relacionamento, a sentido cristão, religioso, não existe mais o que eu estou. Onde Ele está presente, há novidade de vida. Eu não sei se você percebeu nessa história, mas você percebe, olha, talvez você não percebeu, mas veja agora, que o milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Você já leu sobre essa ótica? O milagre naquela festa aconteceu porque Ele, o Rei, o Messias, Jesus, Yeshua, Hamashia, que nós acabamos de cantar, Ele, Jesus, o Cristo, estava presente. Ele e os seus discípulos foram convidados para aquela festa, irmãos. Ou seja, eles não receberam um 90, um SOS. Sabe, lembra quando nós tínhamos o Batman, aquela luz do Batman assim no alto? Venha, não. Ele e os discípulos foram convidados para estar. Ele havia sido chamado para estar junto ali naquela festa. E porque ele estava presente, o milagre aconteceu. Olha que incrível, irmãos. Que incrível isso. E de maneira semelhante, se nós quisermos mudanças, milagres diante do vinho está se acabando, a alegria, o amor está se acabando, nós precisamos convidar Jesus para estar presente. Ele precisa estar presente em nossas vidas, para que o princípio do milagre comece a acontecer. De que forma eu preciso convidá-lo para estar presente, pastor, na minha vida? Através de uma vida comprometida com Ele, em oração, leitura bíblica, dependência dEle, independente das circunstâncias e das coisas terríveis que têm ocorrido à minha volta e junto na minha vida. Isso é incrível, irmãos. Olha sobre essa ótica, este milagre. O vinho se acabando, a alegria do casamento, a presença ali, todos iriam ficar frustrados. É o que tem ocorrido com as nossas vidas. Para que esse milagre, o primeiro passo é: venha Jesus. Venha estar presente na minha vida, venha fazer morada em mim. Eu não quero me agarrar a coisas que podem se acabar, mas eu me agarro a um Deus vivo, poderoso e transformador. E isso me leva ao segundo ponto, a pensar com vocês, de que forma nós vamos convidá-lo, sendo em oração, leitura, dependência do Espírito. Isso gera um segundo ponto, que é ser obediente. Ser obediente, irmãos. João, capítulo 2,
do verso 4 ao 5, diz assim: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Olha que incrível, irmãos. Olha que incrível que acontece. Jesus aqui, ele não está dando um coice na sua mãe. A gente olha aqui, nossa, o que ele está falando. Ele simplesmente, tem algumas versões de outras Bíblias, nós estamos lendo aqui a NVI, mas existem outras versões que diz que, mulher, eu não tenho nada a ver com isso, parafraseando o que ele está dizendo ali. Eu não tenho nada a ver com isso agora, ainda não é minha hora de realizar isso. Mas olha sobre uma outra ótica. Jesus fala isso para a mãe dele, Maria, que estava junto com eles naquela festividade. O que Maria faz? Ela fala: poxa vida, Jesus, tá bom, vamos para a festa, vai cair tudo aqui, o vinho acabou, a alegria já era. Ela faz isso? Jamais. Ela confia e acredita no poder dele, do Messias, aquele que ela conhecia intimamente. Após a fala de Jesus, ela já vira e fala: façam tudo o que ele mandar. Não sei o que ele vai fazer, mas ele é Deus, ele é o Senhor. Irmãos, o que falta para nós, princípios, é de obediência. Obediência. Pega uma criança, por exemplo, fala para ela: filho, vai lá e compra um sorvete para você, para nós. Ele vai com muita alegria. Agora fala: filho, vai estudar hoje. O que ele faz? Já emburra. Nós temos uma tendência sempre pecaminosa em querer fazer coisas erradas, e quando vem um princípio de obediência para nós, de que forma? Domingo após domingo, irmãos, culto após culto, palavra após palavra, Deus vem e nos orienta: siga esse caminho, saia da direita, vá para a esquerda, saia desta porta, algo vai se abrir, feche outra. O que nós fazemos? Damos ouvido à voz do Senhor, ou damos ouvido àquela amiga fofoqueira, aquela pessoa que não está nem aí para nós e quer nos destruir, nos apunhalar pelas costas? O que nós estamos fazendo? Dando ouvido à voz do Espírito e lendo as Escrituras, ou dando ouvido e obedecendo ao que o mundo tem falado? O milagre ocorre, presta atenção, pela prática da palavra. O milagre acontece, irmãos, aonde há obediência. Aonde há obediência da palavra, há milagre. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, o verso 22 ao 25. Presta atenção nesta palavra. Talvez você nunca tinha escutado isso. Olha o que diz a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Sabe uma das grandes frustrações minha, particular, quando eu peço algo, seja para o meu filho, para minha esposa, para quem trabalha comigo, eu dou uma orientação para ser seguida, mediante a uma convicção, uma seta apontada, e não há uma obediência. Isso me deixa muito frustrado. Imagina o nosso Deus, que nos conhece no íntimo e sabe quando nós estamos falando a verdade ou estamos de mesquinhice. Irmãos, o milagre acontece onde há obediência, praticidade da palavra. Eu sempre gosto de brincar, falar a seguinte coisa:
Quando nós estamos doentes, todo mundo aqui já ficou doente, nós vamos no médico, nós entramos no médico e falamos: uau, que consultório bonito, hein? Água geladinha, suquinho, secretária super educada. A gente entra no médico, que médico bacana, simpático ao extremo. Aí ele receita um medicamento para a sua doença. Aí você fala: que medicamento legal, perfeito para mim. Você sai do médico, vira as costas e rasga a receita. Do que valeu tudo isso? Do que valeu? É o que nós fazemos com a palavra, com as orientações de Deus, domingo após domingo, encontro com Cristo. Cada encontro que você faz, irmãos, nós escutamos orientação. Seja um marido melhor, seja uma mulher companheira, tenha mais paciência, ame a Deus. Todas as orientações, o que nós fazemos? Rasgamos a receita para as nossas doenças, e aí nós seguimos com a prática de outras coisas. Nós seguimos com a prática de outras coisas. Irmãos, foi dito aos serventes daquela festa que fizessem tudo o que Jesus mandasse. E porque fizeram sem questionar se era racional ou não, receberam o milagre. Receberam o milagre. Primeiro princípio que eu falei com vocês, irmãos: o vinho está se acabando. Ele precisa estar presente. Você precisa chamar ele para estar presente. Segundo, ele estando presente, obediência. Obediência à palavra de Deus. Tem uma história muito legal. Diz que um pastor estava pregando em uma igreja, e estava muito calor, como aqui está, nós estamos todos com sede, e havia um copo d'água, como está aqui o meu aqui, só que estava fácil acesso, né? E uma criança estava sentada com a sua mãe, e o pastor pregando, falando sobre a palavra de Deus, e a criança estava com sede. E: mãe, estou com sede. Fica quieto, menino, não é para levantar, fica quieto. Estou com sede, mãe. Para que acabar o culto, estou com sede, fica quieto. E o pastor começou a pregar, e ele fala: vinde a mim, bebam dessa água, todos vocês que estão com sede. O pastor pregando: venham a mim. Várias vezes ele falou: venham a mim e bebam desta água, vocês que estão com sede. Falando e falando, o menininho rapidamente foi correndo, pegou a água do pastor aqui na frente e bebeu, matou a sede. O pastor coçou a cabeça, pensou e usou aquilo lá. É exatamente o que nós temos que ter: obediência. Obediência à palavra de Deus, irmãos. Obediência. Obediência. Uma terceira coisa que eu quero que vocês pensem comigo agora. Olha que incrível. O melhor vinho ficou para o final. O melhor vinho ficou para o final. Olha o que diz João, capítulo 2, do verso 8 ao 10. João 8, 2, do 8 ao 10. O melhor vinho ficou para o final. Olha só o que diz a palavra. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam sido tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Irmãos, imagina o sabor deste vinho. Imagina que paladar que teria este vinho. É o que Deus está falando para nós, irmãos. Ele tem reservado algo maravilhoso para nós, de paladar sobrenatural sobre as nossas vidas. Um milagre, um vinho maravilhoso, o qual nós nem experimentamos ainda. Para todos nós que estamos com o vinho acabando, existe um vinho precioso da parte de Deus para nós. Jesus deu o que havia de melhor em matéria de vinho, a ponto do encarregado da festa, imagina a cena, irmãos, se impressionar e comentar:
que normalmente se bebe o melhor vinho no começo, e depois de terem desfrutado, oferece o vinho inferior. Ou seja, naqueles tempos, servia-se o bom vinho no começo. Após todos estarem bem cheinhos, às vezes até embriagados, eles falaram: agora vamos empurrar o vinho ruim para esse povo aí, porque já deu bom, já fizemos a social, está todo mundo de bem conosco, agora empurra o vinho inferior. Muitos de nós estamos vivendo desta forma. Achamos que estamos desfrutando do melhor desta terra, os prazeres, as diversões, os entretenimentos, as distrações. Nós estamos vivendo desta forma. Achamos que estamos bebendo do melhor vinho. Que vinho maravilhoso essa vida que eu estou vivendo. Mas se esquece que depois vem o pior, um vinho amargo, um vinho que traz destruição eterna. E este vinho, irmãos, vai acabar. Vinho terreno. E nós precisamos de um novo, único e melhor vinho para nós. E este vinho, irmãos, é tudo que nós estamos falando agora. Chamar o Senhor, ser obediente a Ele, entender que há algo maravilhoso, sobrenatural para nós. Temos um sentido novo para as nossas vidas. O Espírito Santo, um guia, um consolador, um amigo para as nossas vidas em todos os momentos. Lá em Efésios, a palavra de Deus fala que quando nós ouvimos e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Lembra de selo? Quem mandava carta? Selo. Há uma concordância. Ouvir, crer. Você foi selado com o Espírito Santo. E é este consolador, amigo, companheiro, algo maravilhoso que Ele deixou para nós, irmãos. O melhor vinho está disponível para nós. E a quarta coisa que eu gostaria que vocês pensassem: creia nele. Creia nele, irmãos. Creia no Senhor Jesus. Não existe outra forma. João 2, verso 11 diz assim, nós estamos caminhando para o final: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem creu nele? Os seus discípulos. Quem creu nele? Os seus discípulos. Aquele que o conhece, aquele que caminha junto, aquele que chama Jesus para estar, aquele que obedece a ele, aquele que quer experimentar e está bebendo do melhor vinho. Esses creram nele. Esses creram nele. Irmãos, não existe outra forma de viver. Não existe. Não importa o tanto de dinheiro que você tem ou você está querendo conquistar ainda. Não importa o diploma que está na sua parede. Não importa o carro que você tenha na garagem. Não importa o seu sobrenome. Não importa. O que importa, irmãos, é quem nós estamos carregando dentro de nós, frutificando. Isso será a responsabilidade eterna para nós. Daqui 150, 200 anos, ninguém vai lembrar de nós. Se nós tivermos um carro, você lembra o carro que o Bruno tinha? Você lembra a casa que a Ellen tinha? Você lembra do dinheiro que os irmãos... Ninguém vai falar isso, irmãos, ninguém. Mas o que pode restar é o que você tem gerado de fruto na vida de outras pessoas. E aí, irmãos, seus filhos, netos falarão: uau, cara, o meu pai, a minha avó, a minha tia foi uma pessoa de Deus. Se hoje eu estou aqui, foi porque ela me amou um dia, me apresentou esse Jesus. Creia nele, irmãos. Não existe outra forma de viver, irmãos.
Não existe. Nós vamos passar anos, décadas, se nós não compreendermos isso, se nós não crermos nele, nós vamos sofrer e sofrer e sofrer, e o pior, sofrer eternamente. A palavra para nós nesta noite: eu preciso de um milagre. Você, eu tenho certeza que precisa de um milagre. E esses princípios são maravilhosos. Chame Jesus, obedeça, saiba que existe um vinho maravilhoso e creia nele, meu irmão. Nós priorizamos tantas coisas nesta vida, nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não conseguimos crer e descansar e ter um tempo para o Senhor. Por isso que o ser humano está sofrendo tanto, por isso que relacionamentos são trocáveis muito facilmente, casamentos são desfeitos com um piscar de olhos, irmãos. Jesus precisa reinar nas nossas vidas. Nós precisamos convidar Ele para estar na festa. Aquele milagre em Caná aconteceu porque Ele estava presente. Não foi um SOS. Chama um 90 lá, Jesus Curtry. Não. Ele estava presente. Ele é Senhor, irmãos. Ele age nas minúcias, nos detalhes das nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos cegos e não conseguimos enxergar isso. Certa vez um homem estava fugindo, pessoas estavam perseguindo ele, e ele estava numa mata, correndo, fugindo dos malfeitores que queriam matar vários homens, e ele correndo nessa mata. De repente ele vê uma brecha numa rocha, ele entra naquela brecha, e muitos homens com armas querendo matar ele. Ele entra naquela brecha, naquela rocha, ajoelha-se e fala: meu Deus, acampa um anjo ao redor e me proteja. Aí ele fala assim: não, levanta 2 anjos, Senhor, 1 dúzia. Ele levanta a voz e brada: eu preciso de um milagre, meu Deus, eu preciso de um milagre. De repente ele estava lá naquela rocha, uma aranha começa a descer, e tecer assim, uma teia de aranha, naquela brecha onde ele passou, e aqueles homens todos começam a passar e entrar, e passam na frente daquela brecha, e eles todos com armas, pronto para matar. Eles veem aquela brecha e falam: não, vamos entrar aqui, porque está com teia de aranha, ele nem sequer passou aqui. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa rocha na nossa vida chama-se Jesus, e Ele age nas minúcias, nos detalhes, para que nós pudéssemos estar aqui hoje presente, ouvindo que Ele é Senhor, Yeshua HaMashiach, crer nele de uma forma extraordinária. E quando esses perseguidores das nossas vidas, a tristeza, a angústia, a destruição, a falta do dinheiro, os relacionamentos acabando, nós vamos ver os detalhes de Deus sendo construído em nós, e a gente vai falar: maravilhoso és tu, Jesus, maravilhoso és tu. Se você reconhece que o vinho está se acabando, ou acabou, irmão, em seu matrimônio, na família, na saúde, na fé, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre enquanto há tempo. Creia na vontade de Deus. João 20, 30, 31 diz o seguinte: olha o que a palavra de Deus nos fala. João 20, do verso 30 ao 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia, aleluia, irmãos.
Aleluia. A Bíblia acabou de nos falar muitos outros milagres Jesus fez que não está registrado aqui, mas os que estão aqui, que nós possamos ler e saber, é para crer que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e nós tenhamos vida em nome dEle. Se nós possamos beber de um vinho maravilhoso hoje, abundante, sobrenatural, foi porque Ele fez naquela cruz, e hoje nós estamos aqui relembrando, vamos rememorizar aqui, trazer a ceia do Senhor, foi por conta dEle, o que Ele fez, irmãos. Chame Jesus para a festa na sua vida, seja obediente, saiba que existe um vinho maravilhoso, que Ele está derramando sobre nós, e creia nele, amém? Amém? Quem precisa de um milagre? Eu preciso, irmãos. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, onde você está. Apresente a Deus agora a sua vida, o seu sonho, sua vida espiritual, seus sentimentos, tudo que tem passado diante de você. Convide Jesus para estar nessa festa. Talvez ainda Ele nunca esteve, e você tem vivido numa forma de SOS, chamando Ele só quando precisa e quando a coisa está ruim. Convide Ele para estar. Creia nele, meu irmão. É Ele que faz o milagre, é Ele. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Cada um dos teus filhos que aqui estão, clamando por misericórdia intimamente. Espírito Santo, escute as orações que estão sendo ditas agora, as tristezas, os choros, as dificuldades que nós estamos tendo dia após dia, os sonhos que estão sendo abortados. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Senhor Jesus, guarde a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, de uma forma sobrenatural. Abençoe, Deus, traga ânimo para aquele que está triste, sem vontade de fazer qualquer coisa nesta terra. Senhor, nós chamamos a Ti para se fazer presente dia após dia nas nossas vidas. Meu Deus, tende misericórdia. Senhor, tende misericórdia. Nós queremos obedecer às Tuas palavras. Os mandamentos do Senhor são alegria para nós. Abençoe as nossas casas, famílias, os nossos trabalhos, a nossa vida espiritual, sentimentos. Meu Deus, quando nós acordarmos, nós possamos relembrar aquilo que o Senhor fez, acordarmos com prontidão, clamarmos por misericórdia, trabalharmos, servirmos, amarmos, conhecer mais o Senhor. Traz um refrigério, um sopro de vida para nós, meu Deus. Traga renovo para as nossas casas, Deus. Casamentos estão sendo destruídos, meu Deus. Tenha misericórdia. Traga sabedoria para as mulheres. Traga amor para esses homens respeitarem e amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Deus, tenha misericórdia dos jovens. Uma sociedade falida, com valores invertidos. Cuida de cada jovem, ó Pai. Cuida dos amigos que estarão acompanhando os nossos filhos. Meu Deus, nós apresentamos as crianças. Cuida dessas crianças, o que elas estão vendo, dentro de casa, fora de casa, nas escolas. Abençoe que esses pequeninos sejam um anjo de Deus nesta terra. Restaura aqui, Pai, tudo que está sendo perdido. Dê ânimo para nós. Sem o Espírito, a presença, o vinho de Deus nas nossas vidas, não conseguimos fazer nada, Deus. Nós chegamos aqui arrastados, destruídos, mas nós queremos sair daqui com uma esperança, fé, coragem para sair, viver conforme as suas vontades para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Se você crê,